Olá, turma! A gente vai fazer agora um vídeo sobre cilindros. O que é cilindro? Eu coloquei uma figurinha aqui para você tá vendo o que é um cilindro, um sólidozinho geométrico, tá? Se você quiser imaginar, vamos imaginar assim pelo sabor. Quem lembra de um batom? Batom de chocolate. É um cilindro, tá? Aquele formato do batom é de um cilindro, entre outras coisas que a gente tem também no formato de cilindro. Na verdade, o cilindro é um sólido geométrico com as bases circulares, ou seja, é um círculo na base superior e na base inferior. Quais são os elementos do cilindro? As bases, a geratriz e a altura. Ó, a base inferior e a base superior. A base inferior e a base superior. Geratriz é esse ladinho aqui do meu cilindro, tá? E a altura, como de qualquer outro sólido, é do ponto mais alto até o ponto mais baixo, ou seja, da base até o ponto mais alto do meu sólido. Nós temos dois tipos de cilindro: o cilindro oblíquo, que está deitadinho, tá? Aí você observa que a geratriz está inclinada, e o cilindro reto. Aí você observa que a geratriz está em pezinha. E nesse caso aqui, a geratriz é igual à altura, tá? Se você observar, a altura desse cilindro é daqui até aqui, que vai ser diferente dessa geratriz. Eu vou fazer um tracejado aqui, ó. Aqui é a altura e aqui é a geratriz. Se você observar, aqui faz um triângulo retângulo. Então, essa geratriz aqui é a hipotenusa com relação à altura, tá? O cilindro também, a gente pode cortar, ele apresenta duas seções. Essa seção é como se eu estivesse cortando o cilindro. Eu tenho a seção transversal e a seção meridiana. A seção transversal é quando eu tenho um corte paralelo à base, ó. A base tá aqui e o meu plano tá aqui, tá? É como se eu cortasse o meu cilindro ao meio, tudo bem? Então, é um corte paralelo à base. E a seção meridiana também não deixa de ser um corte, só que é um corte na vertical, ou seja, um corte perpendicular à base. Ou seja, nesse sentido aqui, se você olhar, ó, é esse pedacinho aqui que fica meu cilindro, ó. A metade de um cilindro com corte meridiano, tudo bem? O que eu preciso saber no cilindro? Como a gente está estudando cálculo de superfícies, né? Eu posso ter a área da base, que é a minha circunferência aqui, o meu círculo, que é πr ao quadrado. A área da base, ó, A maiúsculo e B minúsculo, πr ao quadrado. Muitas das vezes eu não preciso substituir o valor de π, só se o enunciado do exercício me pedir. Área lateral, que é 2 vezes πr vezes altura. Por que 2 vezes πr? Porque πr é a medida da circunferência. Se você abrir esse cilindro aqui, ele vai me formar uma figura retangular. E a medida daqui, ó, que é da circunferência, no caso, essa linhazinha aqui, é 2πr, é 2 vezes o valor do raio, mais um pedacinho que sobra. E esse pedacinho que sobra é sempre o valor de π. A área total, 2 vezes a área da base, porque eu tenho base inferior e base superior, mais a área lateral, tá? Volume. Eu posso encontrar a fórmula de duas maneiras. Eu posso colocar que é a área da base vezes a altura, ou substituir πr ao quadrado vezes h. Também não tem problema nenhum. E eu coloquei aqui a fórmula da circunferência, porque às vezes em algum enunciado vai falar que um cilindro tal de circunferência, aí me dá a medida da circunferência. Então, com a medida aqui, com a fórmula, eu posso calcular o valor da circunferência para achar o valor do raio. Porque se você observar, eu preciso do raio para achar a área da base, para achar a área lateral, tá? E também o volume, tudo bem? Vamos lá para um primeiro exemplo. Num cilindro reto,
o raio da base mede 4. Ó, eu desenhei aqui o cilindro, deixei de lápis para me facilitar. O cilindro, tá aqui o cilindro. O raio da base é daqui até aqui, ó. Aqui que é o raio. Do ponto central do meu círculo até a circunferência. Isso aqui é o raio. Então, o raio mede 4 centímetros. A altura, 10 centímetros. Como é um cilindro reto, a altura é igual a geratriz. Então, a altura é igual a 10 centímetros. Aí, o exercício me pede área da base, me pede área lateral, área total e volume. Então, vamos lá no primeiro. Primeiro, ele quer a área da base. A fórmula da área da base é πr ao quadrado, certo? Então, vamos lá. A área da base é igual a π, valor do raio é 4, 4 ao quadrado. Então, a minha área da base é igual a 16 π centímetros quadrado. Por que centímetros quadrado? Porque as medidas foram dadas em centímetro. Por que o quadrado? Porque é centímetro vezes centímetros. Então, vamos lá. A letra B, que é a área lateral. Aí a gente vem. A área lateral é 2πr vezes h. 2πr é a medida da circunferência, é a medida dessa linha aqui, ó, essa volta aqui, ó. Então, vamos lá. A área lateral é igual a 2, que multiplica π, que multiplica 4, que é o valor do raio, que multiplica 10, que é o valor da altura. Então, a área lateral é igual a 2 vezes 4, 8, 8 vezes 10, 80 π centímetros quadrado. A letra C me pede a área total. A fórmula da área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Beleza? Já achei a área da base, já achei a área lateral. Então, é só substituir. 2 vezes quem? 16π mais a área lateral, que é 80π. A área total é igual 2 vezes 16, 32π, mais 80π. Então, a área total vai ser quanto? 32 mais 80 vai dar 112. 112 π. Por quê? Π aqui eu posso somar. Centímetros quadrado. Agora, a letra D me pede o volume. Volume é área da base vezes a altura. Então, vamos lá o volume. A área da base eu já achei, 16π. A altura é 10. Então, o volume é 160 π centímetros cúbico. Encontrei os valores, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Num cilindro equilátero, o volume é 16 π centímetros cúbicos. Então, eu tô falando que o volume é 16 centímetros cúbicos. E quando eu falo que um cilindro é equilátero, é que o meu diâmetro é igual à minha altura, tá? Quando eu falo que um cilindro é equilátero, é que o meu diâmetro, só para lembrar, diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, o cilindro equilátero, eu tenho o diâmetro igual à altura. Então, eu posso falar que nesse caso que o diâmetro é igual à altura. E o diâmetro é 2R igual à altura, tá? Então, como que eu vou achar? Ele tá pedindo a medida do raio da base, então ele quer R, que é a altura e que é a área total. Ele só me deu o volume. Só que se você olhar, o volume, a fórmula é área da base vezes a altura, certo? O volume não é 16? 16π. Engoli o π aqui, 16π. A área da base, a fórmula é πr ao quadrado, vezes a altura. Mas a gente não viu aqui
que a altura é igual a 2 vezes o valor de R, ó. A altura é igual a 2 vezes o valor de R. Então, eu posso aqui colocar no lugar da altura 2R, certo? Se eu tenho um π do lado de cá e um π aqui, eu posso cortar já simplificando. Se esse 2 está multiplicando, eu posso trazer para cá dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 2 é igual R ao quadrado, que multiplica R, porque esse 2 aqui eu levei para cá. Então, 8 é igual a R ao cubo. Aqui a potência vai para o outro lado, raiz, só que aqui vai vir raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de 8? É um número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8. É o 2, que 2 vezes 2 vezes 2. Então, o valor do meu raio é 2. Já achei a primeira resposta. Agora, a altura. Letra B, a altura. Eu não falei que 2R é igual a altura? Porque é um cilindro equilátero. 2R igual a altura. Então, 2 vezes 2 é igual a H. Então, meu H é igual a 4. Agora, letra C, que é a área total. Bom, vamos lá. A área total é igual 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, eu tenho que achar a área da base e tenho que achar a área lateral. Então, vou fazer aqui a área da base. É πr ao quadrado. A área da base, πr é 2 ao quadrado. Então, a área da base é igual 4π centímetros quadrados. Achei a área da base. Então, vou colocar aqui na fórmula que eu tô querendo. 2 vezes quem? 4π. Mais a área lateral. Então, vou achar a área lateral aqui, ó. Área lateral. A área lateral é 2πr vezes H. A área lateral é igual 2π, que multiplica 2, que é o valor do raio, e multiplica H, que eu achei que é a altura. Então, a área lateral é igual 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16π centímetros quadrados. Eu venho aqui e coloco 16π. A área total é igual 8π mais 16π. Então, a área total é igual 16 com 8, 24π centímetros quadrados. Tá aí a resposta do que o exercício estava pedindo. Tudo bem? Eu precisei encontrar a área da base e a área lateral para achar a área total. Outro exemplo. Para se construir uma lata cilíndrica de base circular sem tampa. Então, eu tô falando que eu vou fazer o desenho aqui, é minha lata, ó. Tá aqui a minha lata. Aqui não vai ter. Sem tampa. Vou escrever aqui sem tampa. Se é sem tampa, eu tenho uma área da base só que é inferior, não é? Com 20 centímetros de diâmetro. Tá falando que isso aqui, ó, é 20 centímetros. D é igual a 20 centímetros. Então, o diâmetro é igual a 2 raios, que é igual a 2 raios, certo? Se o diâmetro é igual a 2 raios, o raio é igual a quanto? O raio é igual a 10. Achei a informação que eu preciso. Com 20 centímetros de diâmetro na base e 20 centímetros de altura. Então, eu tô falando que a altura da latinha tem 25 centímetros. Bom, essas aí é a informação que eu tenho no exercício, tá? É claro que isso aqui você já deve saber, mas eu tô falando que o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Daqui pra cá um raio, daqui pra cá outro raio. Então, 2R. Se eu tenho 20 centímetros de diâmetro, eu tenho, dividido por 2, eu tenho R igual a 10, tá? Beleza? Ele quer o quê? X, ou seja, um valor em centímetros quadrados. No caso aqui, ele quer a área total, é quanto que eu vou gastar de material para construir essa latinha. E a área total, nesse caso aqui, é
uma área da base, porque é só de baixo, que a latinha não tem tampa, tá? Mais a área lateral. E para isso, eu tenho que achar a área da base, que eu vou achar aqui do ladinho, que é πr ao quadrado. A área da base é igual a π, o raio é 10, a área da base é igual a 100 π, centímetros quadrados. Achei a área da base, vou substituir aqui, ó. Vou colocar só 100, gente, porque eu não tenho tampa. E vou achar a área lateral. A área lateral é 2πr vezes a altura. A área lateral é 2π, que multiplica o valor do raio, que é 10, que multiplica o valor da altura, que é 25. Então, a área lateral é igual a 2 vezes 25, 50. Vezes 10, 500. 500 π centímetros quadrados. Certo? Esse valor eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. 500 π. Agora é só somar. 100 com mais 500, 600 π centímetros quadrados. Tá aí a minha resposta. Tá? Beleza?